Oi, pessoal. Meu nome é Amarilis Abreu. Sou integrante do PET Biologia, do curso de Ciências Biológicas da UFVJM. Nesta aula, vou passar para vocês a respeito da teoria da evolução por seleção natural. O que é seleção natural? É um processo que gera evolução e que, por sua vez, gera adaptação, onde alguns indivíduos vão ser extintos e outros favorecidos. Ou seja, ela consiste naquele processo pelo qual os indivíduos de uma população vão se adaptar melhor a determinada condição do ambiente e, devido a isso, eles vão ser favorecidos por terem mais chances de sobrevivência e reprodução. Aí as pessoas costumam perguntar, mas de onde que surgiu essa teoria da evolução por seleção natural? Charles Darwin foi um naturalista inglês considerado o autor dessa teoria, pois em 1837, após uma viagem pelo mundo, ele surgiu com a hipótese de que a diversidade de espécies era o resultado de um longo processo evolutivo. De acordo com ele, os seres vivos a todo tempo estariam lutando para sobreviver no meio ambiente, e o meio seria responsável por selecionar aquele mais apto a sobreviver nele. Assim, o indivíduo que sobrevivesse e reproduzisse passaria essas características aos seus descendentes. E com o tempo, essas características que eram consideradas vantajosas permaneceriam. Na época, ainda não havia ocorrido o desenvolvimento da genética e, por isso, ele não foi capaz de explicar como que esses caracteres eram herdados. Ele disse sobre 3 formas distintas de adaptação, nas quais eram a luta pela sobrevivência, onde não existe recurso suficiente para que todos da população sobrevivam, a variabilidade, também chamada de sobrevivência diferenciada, onde alguns indivíduos têm mais chances de sobreviver, e a hereditariedade, onde quem nasce na próxima geração herda as características da geração anterior. Porém, Darwin não foi o único a dar uma hipótese sobre essa teoria evolutiva, não. Porque em 1809, Lamarck tinha proposto uma teoria chamada Lei do Uso e Desuso, porque para ele, de acordo com as necessidades de um organismo, ele passava a utilizar com maior frequência algum órgão. Então, o que ele queria dizer com isso? Que as estruturas usadas com frequência desenvolviam mais e aquelas que eram pouco utilizadas atrofiavam-se. Ele utilizou como exemplo o pescoço longo das girafas, pois, segundo ele, existiam girafas com pescoço curto e, todavia, elas tinham que se esticar para alcançar o alimento em árvores altas. E, diante desse esforço constante para conseguir o alimento, o pescoço foi aumentando de tamanho progressivamente e, a cada geração, apresentava-se maior do que na geração anterior. Só que, em contrapartida, para relacionar esse pescoço das girafas com a teoria de Darwin, o que se pode concluir era que as girafas com pescoços menores não conseguiam sobreviver, porque elas não alcançavam os galhos das árvores para se alimentar. E assim, o que predominou foi as girafas de pescoços longos, que foram favorecidas e puderam se reproduzir. Alguns anos depois, quando houve o desenvolvimento da genética, as unidades da seleção natural foram descritas, onde pesquisas assumiram que os genes eram unidades da seleção natural e que o indivíduo era um resultado dessa expressão desses genes, podendo deixar cópias de si mesmo. Ou seja, qualquer nível de organização biológica cujos componentes são diferentes entre si e são capazes de deixar cópias de si mesmo, podem ser alvos da seleção natural. Há inúmeras evidências que sustentam essa teoria evolutiva. Como exemplo, a gente pode citar as evidências fósseis, onde são caracterizadas pelo estudo de vestígios dos seres vivos que foram preservados, as características comuns entre si, também chamadas de homologias e analogias,
o que sugere uma relação de parentesco e a possibilidade de que sejam herdeiros de um ancestral em comum. Os órgãos vestigiais, que são estruturas que evidenciam a adaptação daquele organismo a novas condições para as quais aquele órgão não tem mais finalidade, e as evidências celulares e moleculares, onde foi possível encontrar uma familiaridade entre as diferentes espécies por meio do mapeamento genético. Existem 3 tipos de seleção natural. A primeira delas é a seleção direcional, onde se favorece apenas um único fenótipo, que é aquele mais vantajoso que vai aumentar de frequência. Como exemplo, podemos citar os peixes com pesos menores, que são favorecidos porque geralmente só se podem pescar peixes grandes. O ser humano só pensa em pescar os peixes grandes, e visto que a frequência dos de menores pesos vão aumentar. Já a seleção estabilizadora é onde a diversidade diminui quando a população estabiliza num valor de determinada característica em particular. Como exemplo, temos peixes de peso médio sendo favorecidos porque os pequenos são predados pelas aves e os maiores são pescados. Então, a frequência de pesos médios vai aumentar. Já a seleção disruptiva é aquela onde somente os fenótipos externos vão ser beneficiados e os indivíduos de menor quantidade vão produzir maior descendência. Como exemplo, podemos citar as cobras com tamanhos maiores e menores, que têm maior chance de reprodução, aumentando assim a frequência, e as médias, no caso, vão ser desfavorecidas. Bom, pessoal, nessa aula nós aprendemos sobre as teorias evolucionistas por seleção natural, algumas evidências da seleção, suas unidades e os tipos de seleção. Obrigada e até a próxima aula.